Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um dia no nosso devocional Meditando nas Profecias de Daniel. O texto dessa manhã se encontra no capítulo 1 de Daniel e agora o verso 2. Eu convido você, se você tiver uma Bíblia ao seu alcance, abra no livro do profeta Daniel, capítulo 1, no verso 2. E antes de nós fazermos a leitura, nós vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Eu quero pedir a tua direção, a tua proteção e a sabedoria que vem do alto para vivermos esse dia conforme a tua vontade. Abençoe esse meu amigo, essa minha amiga, ilumine a vida dele, proteja a vida dele e de sua família e que neste momento o nosso coração seja aberto para a tua palavra. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, quero agradecer o seu acesso, a sua visualização. Eu espero que esse vídeo ele possa edificar a sua vida, possa abençoar a sua vida grandemente. Daniel, capítulo 1, no verso 2, está escrito assim: E o Senhor entregou a Nabucodonosor, rei de Babilônia, entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Nós meditamos anteriormente nos versos 1 e 2 e vimos que essa tragédia, esse problema que o povo de Deus estava enfrentando, foi consequência dos seus pecados. Foram consequências das suas más escolhas. Eles escolheram transgredir a lei de Deus e por conta disso agora estavam enfrentando essa situação difícil. Mas o ponto que nos chama a atenção nesse texto de hoje é quando diz: o Senhor entregou. Veja só que interessante. Por mais que Nabucodonosor fosse uma potência naquela época, fosse um império mais poderoso, por mais que Nabucodonosor fosse um hábil militar, por mais que ele tivesse um exército poderoso, não foi ele que conquistou Jerusalém. Não foi ele que conquistou o povo de Deus. Mas Deus entregou. O texto é claro, ele diz que o Senhor entregou Jerusalém a Nabucodonosor. Por mais que Nabucodonosor fosse poderoso, Deus é infinitamente muito mais poderoso e Ele está no controle de toda a história. Assim como o Senhor estava no controle de tudo naquela época e Ele permitiu que Jerusalém, que o povo em Judá fosse para o cativeiro, esse mesmo Deus continua no controle da história hoje. Por mais que nós olhemos para o nosso redor, ao nosso lado, e as coisas pareçam descontroladas, por mais que nós olhemos e muitas vezes parece que as coisas estão desgovernadas, que não tem ninguém cuidando, que não tem ninguém olhando, nós podemos ter a certeza que Deus ele está no controle. Assim como ele esteve no controle na época de Daniel, hoje, ainda hoje, no momento presente, ele está no controle. E não tem nada que passe por oculto aos seus olhos. Ele sabe de tudo. Ele sabe inclusive da nossa situação hoje, aquilo que nós precisamos. Esse Deus que está no controle da história, que está no controle do mundo, Ele também deseja fazer parte da nossa vida. Ele tem um interesse pessoal por nós. Ele sabe dos problemas que estamos enfrentando em nosso lar, Ele sabe dos problemas que podemos estar enfrentando no nosso casamento, no nosso trabalho, com os nossos filhos. Nada fica oculto a Ele. Ele não está com os olhos fechados de maneira que não possa ver, nem com os ouvidos tapados de maneira que não possa ouvir. Mas existe algo que pode criar uma barreira entre nós e Deus. E essa barreira, esse muro que pode existir, se chama pecado. A Bíblia diz que a única maneira de nós estarmos separados de Deus é pelo pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. E uma vez que existe essa separação, muitas vezes nós não conseguimos ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Nós não conseguimos perceber
a vontade de Deus para a nossa vida. Esse Deus que está no controle, parece que Ele não cuida de nós. Parece que Ele não ouve as nossas orações. Mas não é que Ele não ouça, não é que Ele não queira cuidar de nós. Mas é que existe essa barreira, na qual Ele respeita a nossa decisão. E Ele só pode agir se nós removermos essa barreira. Como é que nós fazemos isso? A palavra de Deus nos ensina que Jesus, Ele é justo. Não somente para perdoar pecados, mas também para purificar de toda iniquidade. Ou seja, se precisamos remover essa barreira de nossas vidas para que Deus possa agir em nosso favor, o caminho é apenas um: Jesus Cristo. Se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e também para nos purificar de toda iniquidade. Ou seja, toda a barreira que nos separa de Deus, ela é removida. E nós podemos de novo ter o acesso ao Pai. Meus amigos, esse Deus que está no controle da história, Ele também deseja estar no controle de nossa vida. Não para nos manipular, mas para nos dar uma vida plena, uma vida em abundância. Se nós quisermos experimentar uma vida real, verdadeira, essa barreira que nos separa de Deus precisa ser removida. E assim poderemos experimentar o agir de Deus em tudo que nós fizermos. Que hoje você permita que esse Deus que está no controle da história, que está no controle de todas as coisas que acontecem. Muitas coisas que acontecem somente com a permissão de Deus. Nós não sabemos o porquê. Um dia saberemos, mas no momento nós não sabemos o porquê certas coisas acontecem. Mas o fato é que esse Deus que está no controle de tudo, Ele quer cuidar de você. E o desejo dele hoje para você é: remova as barreiras. Permita que Deus seja Deus também na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Que Ele te ilumine e que Ele possa agir poderosamente no seu viver.